Olá, pessoal. Eu sou o José Ribeiro, @defensorarei, e nesse episódio a gente vai falar dos casos em que o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse episódio é um recorte de um episódio que eu gravei lá para o Impacto Cast, que é o podcast do Jus Impacto, para a revisão para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. O episódio vai ser baseado numa tabelinha que eu fiz e está disponível lá no meu perfil, contendo as palavras-chave dos casos do Brasil. Então é para fazer aquele gancho mental. Esse episódio aqui é para salvar e ouvir toda vez que for fazer uma prova, porque salva, gente. Isso aqui ajuda muito a memorizar. Se você faz prova de defensoria, tem que saber. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, vamos começar aqui com o caso da Silva e outros versus Brasil. Esse caso tratou de um assassinato, uma execução, ou seja, uma execução extrajudicial dessa pessoa, que é o Manuel da Silva, que era trabalhador rural no estado da Paraíba, e aí o Brasil foi condenado por não ter essa investigação eficaz e ter esse estado de impunidade em relação a esse assassinato. E aproveitando que a gente está falando do caso da Silva e outros, vamos ter atenção aqui para não confundir com o caso Muniz da Silva e outros. Também aconteceu na Paraíba. Vocês veem que tem esse da Silva aí, só que qual é a dica? Se a prova trouxer só da Silva, ela está se referindo ao Manuel da Silva, que falou dessa questão do assassinato desse trabalhador rural. Se a prova trouxer que está falando de desaparecimento forçado, não foi do da Silva, ou seja, desse Manuel da Silva. Foi outro, que é o Muniz da Silva. O caso tem expressamente o Muniz da Silva. Mas se o examinador quiser confundir, ele pode só falar assim: tô vendo que ele sabe que tem aqui o nome, né? E não só o sobrenome. Então ele pode colocar Manuel da Silva sem problema nenhum e você se atrapalhar. Então, foquem que o Manuel da Silva foi assassinato extrajudicial e o Muniz da Silva tratou desse desaparecimento forçado. E esse Muniz da Silva, vamos falar agora desse caso, ele era um defensor de direitos humanos também lá no estado da Paraíba e também o Brasil que foi condenado por essa impunidade e essa inércia estatal. Mas, frisando, gente, desculpa por ser tão repetitivo, mas eu preciso que vocês memorizem. Muniz da Silva, desaparecimento forçado. Manuel da Silva, assassinato do trabalhador rural. Prosseguindo. Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara versus Brasil. Aqui envolveu a questão dos quilombolas, o racismo estrutural, a questão do território tradicional dos quilombolas, a violação àquela consulta livre, prévia e informada que tem na Convenção 169 ou da CLT, desculpa, eu ia falar, ah, da OIT, da Convenção 169 da OIT. E aqui teve a instalação do Centro de Lançamento de Alcântara. E aí houve a violação de todos esses direitos. O caso do Santos Nascimento e Ferreira Gomes é o caso lá da Neuza dos Santos, que tratou dessa questão da busca por vaga de emprego, abordando o racismo estrutural e institucional e a questão da igualdade no mercado de trabalho. Houve falha nas investigações e envolveu a temática aí dos afrodescendentes. O próximo caso é o Leite de Souza e outros versus Brasil, que também é conhecido como Mãe Jacari. Tratou do desaparecimento forçado de mais de décadas de jovens negros na favela do Acari. E aí houve violência policial e também teve a questão do direito à memória. E super importante também que esse caso ficou conhecido como Mães de Acari porque a, teve um movimento lá das mães desses jovens desaparecidos e essa mãe, depois que prestou depoimento e uma sobrinha dela, foram assassinadas também, pessoal. Então aí lembrem sempre desse caso aí, Mães de Acari, em relação a esse Leite de Souza e outros. O próximo caso
é do caso Honorato versus Brasil, que é a Operação Castelinho. Uma dica aqui que eu inventei para memorizar. Lembrem-se de que não é Honorato, é Honorator. Entendeu? Isso lembra a companhia aí de turismo. E esse trocadilho, esse gancho mental, é para lembrar que envolveu a questão de avião, aeroporto, ônibus. Então, assim, honorato. Vocês vão lembrar de ônibus, avião, aeroporto. E por que todo esse gancho? Porque aqui nesse caso teve uma manipulação de provas, uma denúncia fake falando, vai chegar um avião lá com ahn, dinheiro, e aí tinha uma galera que estava indo no ônibus que supostamente ia promover um assalto desse avião, e houve execução sumária, ou seja, eles estavam nesse ônibus, foram lá assassinados e houve impunidade. E quem promoveu essa chacina foi a própria polícia, né? A polícia militar. Então, tem falhas sistêmicas da atividade policial. Então, lembrem-se sempre: honoratur, ônibus, avião, aeroporto, e aí vocês puxam todos esses outros ganchos. O próximo caso aqui é o caso Tavares Pereira e outros versus Brasil. Esse caso aconteceu lá no Paraná e envolveu a questão do direito de reunião. E teve um protesto lá do MST e houve uma violenta repressão policial que resultou em impunidade, e houve também a questão da competência da justiça militar sobre o julgamento de civis. O próximo caso, e aqui tá sendo tudo bem rápido, eu tô fazendo o mais rápido possível, mas tentando pegar os conceitos-chave, é o caso Salles Pimenta versus Brasil. E aqui as palavras-chave são chilling effect, e que é o efeito resfriante, né? Porque houve essa questão da violação da vida do Salles Pimenta, que ele era um defensor de direitos humanos, e foi lá no estado do Pará e realça, né, essa impunidade estrutural, resultando, né, que se ficar impune essa questão de violações de direitos dos defensores dos direitos humanos, tem esse efeito resfriante, né, que tipo assim, poxa, se uma pessoa que defende direitos humanos é morta, é lesionada e não tem nenhuma consequência, eu não vou defender os direitos. Então, tem essa eficácia aí de, tipo, de resfriar, sabe? Tornar uma coisa assim fria, de da pessoa não querer ser ali aguerrida na defesa dos direitos humanos. Lembrem-se disso. E esse é o Chilling Effect. O próximo caso aqui. É um caso que a gente já abordou aqui nesse podcast logo no início, né, falando da questão de gênero, então não vou abordar aqui, mas é o caso Márcia Barbosa de Souza, feminicídio, imunidade parlamentar, interseccionalidade. Então vamos para o próximo, que é o da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus versus Brasil. E esse caso aqui tratou do trabalho infantil tendo uma explosão nessa fábrica de fogos, e a corte ressaltou que houve essa falta de fiscalização do Estado, resultando então na responsabilidade do Brasil por conta dessa falta de fiscalização. E aqui estava envolvida essa questão da proteção laboral, né? Proteção no ambiente de trabalho. O próximo, desculpa, gente, é porque eu apertei pausa aqui. Enfim, vamos lá. O próximo caso é o Ximenes Lopes versus Brasil, que tratou da pessoa com deficiência mental, pessoa com transtorno mental, aliás, desculpem, que era pessoa com deficiência, né? E aí houve essa questão dos maus tratos e aborda essa questão da saúde mental. Tem até aquele documentário, né, do enfim, vamos lá, voltar aqui. Eu não posso devagar muito, gente, tá muito grande já, mas vamos lá. Questão da saúde mental e essa política antimanicomial, lembrando que a gente tem aquela lei antimanicomial aqui no Brasil, né, salvo engano, de 2006. E aqui um ponto interessante desse caso
é que a questão dos direitos humanos não fica só no plano indivíduo e Estado, fica também no plano entre particulares. Então tem que haver essa observância. Por que que teve isso aqui? Porque era uma questão lá de um manicômio que era mantido por uma entidade privada, né? Não era o próprio Estado. Mas aí houve essa ressalva, né, de que mesmo sendo um particular, o Estado brasileiro é responsabilizado por conta disso. Prosseguindo, vamos para o caso Sétimo Garibaldi versus Brasil. Esse caso tratou de despejo na fazenda, assassinato no campo e a questão da impunidade. Envolveu a questão aí da reforma agrária e essa omissão estatal na investigação. Então, essa investigação foi falha. O próximo caso é Escher e outros versus Brasil. E aqui uma dica que eu aprendi com a Fernanda Eveline foi a interceptação, ou seja, lembrar aí Escher, interceptação. Ilegal, né? E envolveu também essa questão do MST, a violação ao direito da privacidade, a comunicação, e houve esse abuso por parte do Estado. O próximo caso é o caso Gomes Lund versus Brasil. E aqui foi o caso da guerrilha do Araguaia, né? Teve esse desaparecimento forçado e aqui por conta do filme que está em evidência, né, que ganhou o Oscar, pode ser também um caso interessante de ser cobrado. Então vamos voltando aqui. O caso Gomes Lund tratou da guerrilha do Araguaia, desaparecimento forçado durante a ditadura e houve essa questão de ser realçado a questão da memória e da verdade. Lembrando que aqui houve essa questão da vinculação à Comissão Nacional da Verdade. O próximo caso é o caso Fazenda Brasil Verde, que tratou dessa neo-escravidão, discriminação estrutural e exploração. Tratou basicamente aqui de uma escravidão contemporânea. Prosseguindo, caso Cosme Rosa Genoveva e outros. É o caso da favela Nova Brasília. A gente também já abordou aqui no início desse podcast, mas tratou de execuções, de estupro, tortura, violência policial, e aqui houve essa necessidade de substituição do termo autos de resistência que ocorria nessas operações policiais quando havia morte ou lesão, para o termo mais apropriado que a corte falou, que é mortes ou lesões decorrentes de intervenção policial. O penúltimo caso que a gente vai tratar aqui é o caso dos indígenas, povos indígenas Chucuru versus Brasil. Tratou da questão da demarcação do território indígena e essa questão dos povos originários e do atraso estatal em promover essa demarcação. Trazendo aqui mais uma vez a Convenção 169 da OIT e a questão da teoria do indigenato, que é adotado pela Corte e aqui agora, mais recentemente, pelo Brasil também, por meio do sistema, ou do Supremo Tribunal Federal, que recentemente rechaçou a ideia do marco temporal, né? E muito embora, e aqui é um gancho importante, tenha havido aquela lei que o Congresso aprovou, falando da questão do marco temporal, que seria a regra. Vamos só lembrar que o presidente Lula promulgou a lei com diversos vetos, e um desses vetos era em relação a essa questão do marco temporal. Os vetos foram derrubados pelo Congresso, então a lei está vigente com a redação falando da questão do marco temporal. Só que aqui o importante é a gente lembrar que, como teve uma declaração de inconstitucionalidade do marco temporal, essa lei já nasce presumidamente inconstitucional. E pode haver controle depois do STF, mas aqui, como não é uma emenda constitucional, embora seja o efeito backlash que a gente tem aqui também, esse retorno do Congresso em relação à decisão do Supremo se deu por meio de uma lei e não por meio de uma emenda. Então, essa lei já nasce presumidamente inconstitucional, ao contrário de uma emenda, né, que ela nasce presumidamente constitucional e aí pode haver a
declaração depois de inconstitucionalidade, mas enfim, essa lei aqui nasce presumidamente inconstitucional. O último, gente, e muito obrigado para vocês que estiveram até aqui. Inclusive, já aproveitando, avaliem aqui o podcast com 5 estrelas, comentem se foi útil. Se depois da prova caiu alguma coisa aqui, me avisem lá no Instagram, @defensorarei, avisem o Jus Impacto. Enfim, quero saber. E vamos para o último, então. É o caso Vladimir Herzog versus Brasil. Esse caso tratou da tortura e morte de um jornalista durante a ditadura. E aqui houve essa questão da liberdade de imprensa, da verdade histórica e da questão da imprescritibilidade. E é isso, finalizamos aqui agora de uma vez por todas e até a próxima, pessoal.